Dango Balango, o programa era infantil, mas as histórias eram um pouquinho bizarras. Só pra você ter uma noção, em um dos episódios tivemos uma história que envolvia apenas canibalismo com gente morta. Pois é, eu já falei sobre isso aqui no canal, porém a questão é que eu não consegui contar a história completa, até porque eu não me lembrava. Mas meu parceiro, graças à comunidade aqui do canal, nós encontramos essa história inteira. E eu vou contar ela agora pra você. Oi, eu sou Alan Rodrigues e sejam muito bem-vindos ao Blackout em Série. E só recapitulando pra quem perdeu os últimos episódios dessa saga, basicamente ano passado eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre o Dango Balango, simplesmente um dos programas mais bizarros da TV Cultura. Aliás, se você não viu esse vídeo, ele vai estar lá na tela final pra você clicar. A questão é que nesse vídeo eu mencionei uma história que passou no programa, e essa história era completamente bizarra. Tipo, era até difícil de acreditar que eu não tava inventando aquela parada. Mas pra surpresa dos que duvidaram, tivemos várias pessoas confirmando que também viram aquele mesmo episódio e ouviram aquela mesma história que eu mencionei no vídeo. Eu disse que eu não tava louco. O John Robert Castello, por exemplo, disse: "Eu tô de prova que essa história do defunto realmente existiu. Eu assisti esse episódio. Esse desenho tinha contos dignos que pareciam ser escritos pelo Alan Poe." Realmente, eram histórias muito bizarras. E aí tivemos vários comentários. O Entre Livros e Surtos também comentou: "Eu lembro, é a única história que ficou na minha cabeça por todos esses anos." Pra você ver o nível da história, cara. O Please Enter Name aqui comentou também: "Eu preciso ver isso. Se alguém achar, por favor, manda o link." Pois é, cara, eu também tô procurando. Se alguém achar, comenta aí embaixo. Mano, eu nem sei porque eu gostava disso. Cara, eu também não sei, eu tô tentando descobrir até hoje. A Doce Maria comentou aqui também: "Eram poucas as histórias que não tinham um final perturbador." Cara, isso é muito verdade, cara. Se eu fosse contar cada história que eu lembro desse programa, mano, meu Deus. Eu não sei se eu sinto nostalgia ou se eu sinto medo. É um misto, sabe? O Yatus comentou aqui: "Mas esse desenho era muito bom." Cara, concordo, era muito foda, cara. Nossa, que época da hora. O Lenin Portela comentou aqui: "Ainda bem que eu não sou louco, achei que era um delírio meu." Pois é, durante anos eu também pensei que fosse um delírio, até que eu pesquisei e vi: caramba, essa parada realmente existiu. Aliás, isso acontece com vários programas da TV Cultura, né? Tipo, cara, eu fico pensando direto assim: vocês lembram daqueles Zubumafu, velho? Porra, direto eu penso: caramba, será que aquilo realmente aconteceu, mano? Ou será que foi tudo um delírio da minha cabeça? Um koala que fala. Um koala? Era um koala? Eu nem lembro. O que era o Zubumafu? O Renan Rodrigues comentou: "Eu lembro. Eu desliguei a televisão com medo da história, mas até hoje queria saber o final." Pois é, meu querido, esse dia chegou. Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Meu Deus, é tanto comentário que eu até me perdi, cara. Como vocês comentaram nesse vídeo? Puta merda. Nem sei onde eu tô mais. Não sei o que eu li, não sei o que eu não li. O John Robert Castello comentou de novo: "Eu lembro também que tinha um episódio onde uma voz muito bizarra gritava: 'Posso cair?'" Era sinistro. Mano, eu me lembro desse episódio, cara. Meu Deus. Cara, era muito bizarro, mano. Porque o cara ficava falando assim: "Posso cair?" E aí o Sdruvs e o Joduca: pode cair, pode cair." E aí fazia mó barulho. Eu não lembro se no final revelaram o que tava caindo ou não. Provavelmente não, né? Porque esse desenho era uma sequência de shitpost. Aliás, o primeiro shitpost da história foi o Dango Balango. Primeiro shitpost da história a passar em rede nacional, inclusive, hein? Lembre-se disso. Meu irmão, eu tinha um cagaço. Cara, você não era o único. Mano, eu amava esse desenho. Eu era uma criança inocente, não me julgue. Olha, eu vou te falar que eu também amava e eu vou falar: esses desenhos antigos, cara, eles são os melhores porque não tinha regra, cara. Os caras só tinham ideia ali, foda-se, vamos colocar uma história de uma mulher comendo defunto? Bora, coloca. Vamos colocar um maluco gritando: "Posso cair?" Coloca, foda-se, coloca, só coloca. Vai lá, vamos lá. Só vai tendo ideia e vai botando. E, nossa, velho, isso era maravilhoso. Eu não gostava desse desenho, mas assistia por não ter uma outra opção. Ele me dá uma nostalgia estranha. Eu sei o que você tá sentindo. Enfim, cara, foram muitos comentários. Só pra você ter uma noção, tivemos aqui nesse vídeo mais de 4.000 comentários, cara. 4.000 comentários. Que é isso, mano? Mano, vocês se superaram nesse vídeo, né? De qualquer forma, o herói mesmo foi o Crazy Anna, que comentou a história resumida aqui pra gente. Facilitou muito a minha pesquisa. Rapaz, esse cara é um cara.
Mas basicamente essa tal história do cozido se chamava Mariangula e era um conto da tradição equatoriana. Essa versão da história que eu vou trazer aqui pra vocês foi escrita pelo Jorge Renan de la Torre a partir de um relato de Maria Gomes, uma mulher de 70 anos que vivia no povoado de Otã. Só com isso já deu pra perceber que a parada aqui é realmente meio bizarra, né? Mas cara, sabe o que é bizarro de verdade? Você se conformar com seu fracasso toda vez que tenta desenhar. Fala sério, não desista dos seus desenhos, não quando existe um método que ajudou mais de 100 mil pessoas a realizarem o seu sonho de aprender a desenhar. E eu tô falando do curso Método Fanart 3.0. Com ele você vai aprender a estrutura por trás de seus personagens favoritos e recriá-los da forma que desejar. Ah, você gostou desse gancho, né? Mas fica tranquilo que você vai gostar ainda mais do curso. O link está na descrição, então não perca essa oportunidade. Agora sim, senta que lá vem a história. Basicamente, Mariangula era uma menina alegre e viva, filha de um fazendeiro. Era louca por uma fofoca e vivia fazendo intriga com seus amigos para jogá-los uns contra os outros. Por isso ela tinha fama de leve trás, linguaruda e era chamada de moleca fofoqueira. Assim viveu Mariangula até os 16 anos, decidida a armar confusão entre os seus vizinhos, sem ter tempo para aprender a cuidar da casa e a preparar pratos saborosos. Um pouquinho machista essa história, né? Mas levem o contexto histórico em consideração, tá, gente? É uma história de um outro tempo. É sempre bom a gente ter isso na cabeça, né? Senão a gente sai cancelando todo mundo, sem nem olhar pra frente. Quando Mariangula se casou, começaram os seus problemas. No primeiro dia, o marido pediu para que ela fizesse uma sopa de pão com miúdos, mas ela não tinha a menor ideia de como prepará-la. Queimando as mãos com uma mecha embebida em gordura, acendeu o carvão e levou ao fogo um caldeirão com água, sal e coloral. Mas não conseguiu sair disso. Não fazia ideia de como continuar. Maria lembrou-se então que na casa vizinha vivia Dona Mercedes, cozinheira de mão cheia, e sem pensar duas vezes, correu até lá. Minha cara vizinha, por acaso a senhora sabe fazer uma sopa de pão com miúdos? Claro, Dona Maria. É assim. Primeiro você coloca o pão de molho em uma xícara de leite, depois despeja este pão no caldo, e antes que ele ferva, você acrescenta então os miúdos. Só isso? É só isso? Só, vizinha. Ah, disse Mariangula. Mas disso eu já sabia. E voou pra cozinha a fim de não esquecer a receita. No dia seguinte, como o marido pediu que ela fizesse um ensopado de batatas com toicinho, a história se repetiu. Dona Mercedes, a senhora sabe como se faz um ensopado de batatas com toicinho? E como da outra vez, tão logo, a sua boa amiga lhe deu todas as explicações. Mariangula exclamou. Ah, é só isso? Mas isso eu já sabia. E correu imediatamente para casa a fim de prepará-lo. Como isso acontecia todas as manhãs, a Dona Mercedes acabou se enfezando. Mariangula vinha sempre com a mesma história. Ah, é assim que se faz arroz com carneiro? Mas isso eu já sabia. Ah, é assim que se prepara dobradinha? Mas isso eu já sabia. Por isso a mulher decidiu dar uma lição na Maria. E no dia seguinte, Dona Mercedinha, o que deseja, Dona Maria? Nada, querida. Só que meu marido quer comer no jantar um caldo de tripas e bucho. E eu... Ah, mas isso é fácil demais, disse Dona Mercedes. E antes que Mariangula interrompesse, ela continuou. Veja, vá ao cemitério levando um facão bem afiado. Depois espere chegar o último defunto do dia. E sem que ninguém a veja, retire as tripas e o estômago dele. Ao chegar em casa, lave-os muito bem e cozinhe-os com água, sal e cebolas. Depois que ferver uns 10 minutos, acrescente alguns grãos de amendoim. E está pronto. É o prato mais saboroso que existe. Ah, disse como sempre Mariangula. É só isso? Mas isso eu já sabia. E num piscar de olhos estava ela no cemitério, esperando pela chegada do defunto mais fresquinho. Quando já não havia mais ninguém por perto, dirigiu-se em silêncio à tumba escolhida. Tirou a terra que cobria o caixão, levantou a tampa, e ali estava o pavoroso semblante do defunto. Teve ímpetos de fugir, mas o próprio medo a deteve ali. Tremendo dos pés à cabeça, pegou o facão e cravou 1, 2, 3 vezes na barriga do finado. E com desespero, arrancou-lhe as tripas e o seu estômago. Voltou para casa e logo que conseguiu recuperar a calma, preparou a janta macabra. E sem saber, o marido comeu e ainda lambeu os beiços.
Nessa mesma noite, enquanto Mariangula e o marido dormiam, escutaram-se uns gemidos nas redondezas. Ela acordou sobressaltada. O vento zumbia misteriosamente nas janelas, sacudindo-as. E de fora, vinham uns ruídos muito estranhos, de meter medo em qualquer um. De súbito, Mariangula começou a ouvir um rangido nas escadas. Eram os passos de alguém que subia em direção ao seu quarto, com um andar dificultoso e retumbante, e que se deteve diante da porta. Fez-se um minuto eterno de silêncio, e logo depois, Mariangula viu o resplendor fosforescente de um fantasma. Um grito surdo e prolongado paralisou-a. Mariangula, devolva as minhas tripas e o meu estômago que você roubou da minha santa sepultura. Mariangula sentou-se na cama horrorizada e com os olhos esbugalhados de tanto medo. Viu a porta se abrir, empurrada lentamente por essa figura luminosa e descarnada. A mulher perdeu a fala. Ali, diante dela, estava o defunto que avançava, mostrando-lhe o semblante rígido e o seu ventre esvaziado. Mariangula, devolva as minhas tripas e o meu estômago que você roubou da minha santa sepultura. Aterrorizada, escondeu-se debaixo das cobertas para não vê-lo, mas imediatamente sentiu umas mãos frias e ossudas puxarem suas pernas e arrastá-las gritando: Mariangula, devolva as minhas tripas e o meu estômago que você roubou da minha santa sepultura. Quando Manuel acordou, não encontrou mais a sua esposa. E embora tenha procurado ela por toda parte, jamais soube do seu paradeiro. E de novo, isso aqui passou às 2 da tarde na sua televisão. Eita programazinho bizarro, hein, meu parceiro? Cara, o pior é que era bizarro, eu sentia medo, mas eu amava essa porra, velho. Sério, eu senti até uma nostalgia contando essa história aqui pra vocês. Aliás, caso você não tenha entendido, a moral da história é: aprenda a cozinhar e não dependa de ninguém pra absolutamente nada na sua vida. Tá ligado? O cara distorce completamente o bagulho. Cara, o que me assustou de verdade em toda essa história é que dizem que a Mariangula aparece de verdade em noite de lua cheia a todos aqueles que não deixam o like nos vídeos do Blackout em série. Não, sacanagem. Cara louco. Cara amaldiçoa todos os inscritos. Mas sério, deixa o seu like aí embaixo pra dar uma força aqui pra gente. Esse vídeo merece, né, pô? Infelizmente, como eu disse lá atrás, o nome e o número do episódio que essa história aconteceu ainda é um mistério. Opa, meu amigo, é aqui que eu entro. Eu tava aqui editando esse vídeo numa boa quando eu resolvi dar uma pesquisada final de última hora. E não é que eu achei esse episódio, cara? Pois é, isso aqui vai ficar de presente só pra quem assistiu o vídeo até o final. Basicamente o nome do episódio é O Passeio, e nele essa moça conta exatamente a mesma história que eu contei nesse vídeo, com exceção de alguns detalhes principalmente relacionados à parte do cemitério. E na minha opinião ela foi ainda mais detalhista do que eu, falando inclusive que a Mariangula colocou os órgãos do defunto dentro de um saco. Meu Deus, que é isso? Enfim, agora sim o mistério foi solucionado, e se você quiser ver esse episódio completo, o link dele vai estar aí embaixo na descrição. Lembrando que ele pode ser excluído a qualquer momento, e isso eu não tenho nenhum controle. E já que eu tô falando em comentários, comenta aí embaixo também outros programas da TV Cultura que você amava, porque o próximo vídeo pode ser sobre ele. E é claro, não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar as notificações para fazer parte dessa comunidade e estar ajudando esse canalzinho humilde a continuar crescendo. Dá essa força aí pra gente. Bom, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até daqui a pouco.